Olá, meus queridos irmãos. Estou gravando esse vídeo para falar sobre a igreja perseguida. Há algum tempo eu venho contribuindo com a missão Portas Abertas e eles me mandam periódicos constantemente sobre a situação nas igrejas no exterior. Nós às vezes não percebemos o privilégio que nós temos de ter a nossa liberdade para fazer aquilo que nós acharmos melhor. E muitos às vezes desprezam toda essa liberdade que nós temos em nome de uma ideologia, em nome de uma tradição, e não sabem como estão sendo tolos, muitas vezes desprezando as oportunidades que Deus dá para fazer a diferença. Nós encontramos nesses periódicos cristãos que pagam um preço muito caro pela sua fé, mas nem por isso desistem. Pelo contrário, parece que a perseguição fortalece ainda mais a fé deles de uma forma que eles não param nunca, nem mesmo diante da morte. Apesar de ser um país de maioria cristã, a Colômbia permanece na lista mundial da perseguição 2023, o ranking dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Este ano, a Colômbia foi um dos países que mais subiu posições no ranking, evidenciando o aumento da perseguição aos cristãos. A aparente contradição acontece porque grupos armados e líderes indígenas abusam do poder e oprimem as comunidades cristãs nas áreas rurais do país. A nação também é conhecida por abrigar o conflito armado mais longo da América Latina. Em 2005, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo de guerrilheiros colombianos, fizeram um acordo de paz com o governo, mas nem todos os territórios foram pacificados de fato. Algumas regiões ficaram submissas às leis da guerrilha, fora do alcance do governo. Nelas, os cristãos são vistos como ameaça ao controle dos grupos guerrilheiros. Por isso, são perseguidos com agressão física, extorsão e expulsão das famílias dos vilarejos. As crianças e jovens também são alvos dos guerrilheiros, tanto para continuar o conflito, quanto para atemorizar os que escolhem seguir a Jesus. Nesse contexto, histórias de ex-guerrilheiros que se tornam pastores são verdadeiros milagres. Elas mostram o agir de Deus no meio do conflito e são respostas às orações e ações de parceiros da Portas Abertas como você, que contribui com essa missão. Embora a conversão seja algo maravilhoso, ela vem com o preço da perseguição. John vive essa realidade desde que, no presídio onde estava, sua vida foi transformada pela graça salvadora de Jesus. Quando um perseguidor ele abraça a fé, ele se torna mais um cristão perseguido. Ele vai ser punido exemplarmente para que outras pessoas não sigam pelo mesmo caminho que ele. Sede de sangue. John nasceu em Tumaco, Colômbia. Em 2007, com apenas 16 anos, ele ingressou no grupo guerrilheiro Black Eagles. Quando questionado sobre a razão para essa decisão, ele diz: ódio. Eu estava tomado pela ira. Por causa da violência, meu pai foi assassinado. Nem cheguei a conhecê-lo. Por isso entrei para a guerrilha para externalizar todo o ódio que acumulei durante anos em meu coração e vingar a morte do meu pai. John cumpria tarefas para cometer assassinatos, extorquir pessoas e criar rotas de fuga. Tudo parecia normal e até rotineiro para ele. Com o passar do tempo, ele alcançou uma posição de confiança no grupo e foi escolhido para comandar um vilarejo, mas foi preso quase no mesmo dia em que assumiu o comando. Quando foi liberto, quase 22 meses depois, o grupo Black Eagles havia se unido às FARC em uma aliança para aumentar o controle dos dois grupos na área rural e no comércio da região. John cometeu muitos outros crimes. Ele era um homem com sede de sangue que odiava os cristãos. Eu era temido em minha cidade pela agressividade nos homicídios. Eu zombava da morte das minhas vítimas e em certo momento comecei a cometer um assassinato por dia. Todo dia era um massacre. John foi preso 5 vezes por causa dos crimes cometidos. Foi durante uma sentença de 5 anos na prisão que sua vida mudou completamente.
Ele planejava fugir da prisão, mas Deus tinha outros planos. Um dia, ouvindo missionários que levavam as boas novas na prisão, ele encontrou Jesus. A cela 38 da prisão de Tumaco tornou-se o berço do novo nascimento de John. Quando ele começou a seguir a Jesus, muitos não acreditaram que a conversão era verdadeira. No entanto, hoje, passados 5 anos, toda a comunidade reconhece que ele tem vivido segundo o Evangelho e pagado o preço da perseguição. Para Deus nada é impossível. O Senhor me transformou e hoje o sirvo. Durante a prisão, fui discipulado pelos cristãos que nos visitavam. De perseguidor, ele tornou-se perseguido. Apesar de viver em Popayán, onde atua como pastor, John gostaria de voltar à sua cidade natal, mas o medo por causa das ameaças na condição de ex-guerrilheiro o paralisa. John enxerga nas prisões colombianas campos missionários e conta com a oração da Igreja Brasileira e Global para ter coragem de levar o Evangelho aos lugares mais perigosos. O conflito não poupa as mulheres. A cristã Reina, de 45 anos, foi recrutada ainda criança. Ela mal aguentava segurar as armas e mochilas para as chamadas missões. A pequena Reina era obrigada a caminhar por vários dias na selva sem parar, acreditando que os guerrilheiros eram os únicos que poderiam garantir um bom futuro. Negligenciados pelo Estado, sem oportunidades e segurança, muitos jovens colombianos depositam suas esperanças nas guerrilhas. Reina conta: eu cumpria diversas tarefas, mobilização de pessoas, patrulha e transporte de armas. Todos os dias ia de um lugar ao outro. Não criava raízes em lugar nenhum. Somado a isso, era destratada e abusada de todas as formas possíveis por ser mulher. Apesar da pressão, sobrevivi. Eu tornei-me uma guerrilheira, uma lutadora. Ao ouvir as boas novas, a vida de Reina foi transformada a ponto de ela compartilhar sobre Jesus com todos ao seu redor. Do dia para a noite, a aliada tornou-se inimiga dos grupos armados e filha de Deus. Apesar das dificuldades, ela permaneceu firme em Cristo. Eu tinha suportado muitas dificuldades por uma causa humana vã. Agora sou desafiado a enfrentar lutas por algo maior e verdadeiro, o amor de Cristo. Enfrentarei com prazer. Tive coragem para usar uma arma. Terei ainda mais bravura para servir a Cristo. Pouco depois da conversão, Reina conheceu o marido e juntos fundaram uma igreja local. Eles começaram com alguns cultos domésticos e em pouco tempo já eram uma grande congregação. Quando perceberam essa realidade, grupos armados ameaçaram Reina de morte. Eles exigiam que ela voltasse à guerrilha e parasse de pregar o Evangelho. Ela respondeu: a minha vida não está nas suas mãos ou de qualquer outra pessoa. Apenas Deus pode decidir o dia de minha morte. Seguirei servindo a Jesus enquanto eu viver. Hoje, Reina alimenta o sonho de construir um abrigo para crianças da região que viveram uma realidade parecida com a dela. O caminho que ela seguiu quando jovem a afastou de Deus, e ela quer evitar que outra geração de jovens colombianos vivam o mesmo. Entendo os desafios da realidade em meu país e quero fazer a diferença. Ainda não tenho recursos, mas confio nos propósitos e na provisão do Senhor. Como a Portas Abertas ajuda ex-guerrilheiros? Os guerrilheiros não aceitam que os antigos companheiros abandonem a luta para seguir a Jesus. Além da perda de aliados, cada conversão significa menos viciados e subordinados, consequentemente menos dinheiro e poder. Ao invés de segurar armas e lutar guerras humanas, os ex-guerrilheiros tomaram Bíblias e passaram a buscar o reino de Deus para alcançar mais pessoas com as boas novas. A doação dos parceiros ajuda a manter o treinamento desses líderes para estarem preparados para a perseguição e terem sabedoria a orientar as ovelhas. As doações também sustentam cristãos perseguidos com alimentos, serviços básicos e outras assistências emergenciais. O Evangelho pode transformar centenas de vidas como as de John e Reina por meio do seu apoio. A missão Portas Abertas pode contar com você?